E aí, hoje a gente vai dar uma olhada num capítulo da Bíblia que, vamos ser sinceros, muita gente acaba pulando. Josué, capítulo 12. À primeira vista, parece só uma lista. Uma lista bem longa de nomes e lugares, quase um anexo, sabe? Mas o que vamos descobrir é que essa lista é muito, mas muito mais do que parece. A grande pergunta é essa: por que, bem no meio da ação, depois de tantas batalhas, a história simplesmente para listar 33 reis derrotados? Isso não é um erro de edição, não. É uma pausa super estratégica e cheia de significado. Então, bora investigar isso a fundo. Para a gente entender o motivo dessa lista, a gente precisa enxergar o capítulo 12 como uma espécie de pausa triunfante. Pensa nele como um grande resumo de tudo que rolou nas guerras até aquele momento. Ele está preparando o cenário para o que vem a seguir, que é a parte de dividir e finalmente se estabelecer na Terra Prometida. No fundo, o que temos aqui é exatamente isso: uma lista de vitórias. É o momento de olhar para trás, sabe? De registrar tudo que foi conquistado antes de seguir em frente para dividir a herança. É uma pausa para reconhecer todo o caminho percorrido e, de certa forma, oficializar as conquistas. E o mais curioso é por onde essa lista começa. Não é com Josué, que é o grande herói do livro, mas sim com quem veio antes dele, Moisés. Começa com as vitórias fundamentais que aconteceram do lado leste do Rio Jordão. E o texto faz questão de chamar Moisés de servo do Senhor. Isso é chave, porque cria uma linha de continuidade. A missão não começou do zero com Josué. Ele estava, na verdade, dando sequência a um trabalho que já tinha começado. E essa lista começa lá, a leste do Jordão, com os inimigos que Moisés venceu. E não eram reis quaisquer, não. Eram dois caras poderosos: Seom, o rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. A derrota desses dois foi tipo um trailer do que estava por vir do outro lado do rio. Foi a base, o alicerce para tudo o que aconteceu depois. E agora sim, o foco muda. A gente atravessa o Jordão, entra no coração de Canaã, onde a campanha gigantesca liderada por Josué finalmente aconteceu. E aqui o número, gente, simplesmente explode. Sob comando de Josué, foram derrotados nada mais nada menos que 31 reis. Esse salto de 2 para 31 já mostra a escala e a complexidade da conquista que rolou a oeste do Jordão. Olhando essa tabela, o fluxo da história fica super claro, né? Primeiro Moisés prepara a fundação com 2 vitórias cruciais. Logo depois, Josué vem e constrói em cima dessa base, com mais 31 conquistas. Juntando tudo, chegamos aos 33 reis derrotados. Mas se liga nesse detalhe que é genial. Diferente dos inimigos de Moisés, os 31 reis que Josué derrotou não têm seus nomes listados um por um. E por que isso? Porque o autor da história está mudando o foco. O que importa agora não são mais os reis derrotados, mas sim a terra, o território que finalmente estava sendo tomado. Então, em vez de uma lista de nomes, o que a gente tem? Uma lista da geografia da Terra, a região das montanhas, as planícies, o deserto. É como se o texto estivesse pintando um quadro completo da vitória, mostrando que a promessa de Deus estava se cumprindo em cada canto daquele lugar. Certo. Mas qual é a história por trás dessa lista? Porque ela é bem mais que um simples registro. Ela carrega lições teológicas e históricas muito profundas que a gente precisa desvendar. Para começar, a lista coloca 2 caminhos lado a lado, e o contraste é brutal. De um lado, Israel, um povo que, mesmo com suas falhas, escolheu obedecer e seguir a direção de Deus. Do outro, os reis de Canaã, que escolheram um caminho da rebelião, endureceram o coração e, no fim, lutaram uma batalha sem esperança. A própria estrutura da lista, sabe, começando com Moisés e depois passando para Josué, já ensina algo muito poderoso. A obra de Deus é feita por muitas mãos. Ela não depende de uma única pessoa. Moisés começou, Josué deu continuidade. É um lembrete de que cada um tem seu papel num propósito muito maior. Agora, segura aí porque essa parte é um daqueles insights históricos que mudam tudo. Arqueólogos descobriram que, no mundo antigo, era super comum os grandes reis, principalmente os faraós do Egito, criarem listas das suas conquistas. Eram chamados itinerários de conquista. E o ponto é, a estrutura de Josué 12 é muito, mas muito parecida com essas listas de vitória dos faraós. E os estudiosos dizem que isso não foi coincidência. Foi uma escolha totalmente deliberada e intencional mesmo de quem escreveu o texto. E aqui vem o pulo do gato.
Ao usar um formato que todo mundo daquela época reconheceria como propaganda do poder do Egito, a Bíblia está fazendo uma declaração teológica radical. Ela está basicamente dizendo que o Deus de Israel, que já tinha começado a derrotar o Egito lá no Êxodo, agora superou o maior império do mundo em seu próprio jogo, conquistando a terra de Canaã. Não é só uma lista, é uma declaração de soberania. É incrível. Certo? Então, chegando ao fim dessa análise, o que a gente pode tirar de lição dessa pausa tão estratégica na história? Existem algumas conclusões muito importantes na forma como essa conquista foi registrada. Primeiro, a vitória vem da obediência. Segundo, o plano de Deus é muito maior que uma pessoa só. Terceiro, é fundamental parar, olhar para trás e celebrar o que já foi feito. E por último, um ponto que é um gancho para o futuro. Mesmo com 33 reis derrotados, a missão ainda não tinha acabado. É exatamente assim que o capítulo seguinte começa. Logo depois de celebrar essas 33 vitórias, Deus vira para Josué e diz que ainda tem muita terra para ser conquistada. Ou seja, essa lista de vitórias não era um ponto final, era na verdade o combustível para a tarefa que ainda estava pela frente. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A lista de Josué serviu para lembrar Israel do poder de Deus no passado e, ao mesmo tempo, encorajá-los para o futuro. E a pergunta que fica é, olhando para o caminho já percorrido, que vitórias podem ser reconhecidas? E, ao mesmo tempo, olhando para frente, que territórios, que desafios ainda faltam ser conquistados? É uma ótima questão para se pensar.